Bem, eu quero ler alguns textos bíblicos, então acompanhe comigo. João 14,30 diz assim: portanto, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem direito sobre mim. Eu gosto demais desse texto, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, dentro da nossa... do nosso estudo aqui. Então vamos lá para os outros textos. Abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios 10, 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Abra lá. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Não precisa digitar mais, tá, Tê? Que já aparece na tela, inclusive o texto. Se foi isso que você está digitando. Às vezes não é, né? Quando você abre aí, eu vou tomar um café solar. Para quem não sabe, quem está chegando hoje, a nossa igreja mantém uma casa de ressocialização para moradores de rua. Meu bem, tem jeito de você pegar um pacote de café solar para mim, por favor? Nós começamos um Jericó novo, projeto Jericó fase 10. Está uma bênção, já estouramos o limite do grupo do WhatsApp. E eu tenho vários novatos no Jericó, graças a Deus, não posso reclamar de forma alguma. E a nossa igreja, para quem não sabe, ela tem uma casa de ressocialização para moradores de rua que se chama Solar Fides. Fides é fé em latim. E a gente faz esse café maravilhoso, café solar. Olha que café lindo, maravilhoso. E esse café, queridos, é um café especial para quem não sabe. Ele não é igual do supermercado, não. O café do supermercado, ele tem uma coisa que a lei brasileira permite, que se chama escolha. A escolha é uma impureza que vem no café. E a nossa lei permite até 23, 24% de escolha. É uma coisa maluca. O café que sai do Brasil exportado tem 0% de escolha. E nós compramos um assim, compramos da Raquel lá em Muzambim, Fazenda Campestre. Inclusive vamos comprar agora da nova safra. Mas esse aqui é maravilhoso, eu estou tomando dele aqui, Tereza fez para mim. Olha, é diferente. Ele tem um aroma perfeito. Esse aqui tem uma nota adocicada, uma nota de chocolate maravilhosa. Eu tomo sem açúcar nenhum. Depois que eu comecei a tomar café especial, nunca mais pus açúcar. Compre da gente, o Solar entrega aí na sua casa, até pelo correio. A Márcia que nos acompanha, a Márcia lá de Uberlândia, minha prima querida, minha tia Iracema, 92 anos. Outro dia a Márcia mandou uma foto, ela sentada na frente do monitor, acompanhando a aula. Tia, eu amo a senhora é uma bênção. A gente se reencontrou depois de 30 anos e a fidelidade da senhora é um ensino. Márcia comprou café solar, se não chegou, está chegando. E você pode comprar de qualquer lugar, qualquer lugar. A Tereza vai pôr o telefone do café solar, você liga e a gente te manda aí para você, o Dionísio, a Fabiano, o Fausto, que é o nosso representante ali dentro do solar dessa área, vai mandar entregar para você, beleza? Chega de propaganda, ok? Vamos lá então. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, diz assim: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou fazer assim, eu vou ler todos os textos primeiro e depois a gente vem destrinchando cada um. Agora Romanos 12, 1 e 2. Abra lá. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus. Ok? E agora o nosso texto maior, Lucas 11, 14 a 26. Lucas 11, 14 a 26. Abra lá, Lucas 11, 14 a 26. Aí no primeiro slide tem um porquê, mas esse porquê é do Ctrl C. Não tem porquê lá no versículo 11 não. Tá bom? Então vamos lá. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, perdiam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Lucas 11, 14 a 26. Deixa a Bíblia aberta, né? Eu vou precisar usar alguns outros textos bíblicos importantes. E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Por que eu insisto que você acompanhe na sua Bíblia? Porque é muito importante que você saiba onde está. E por que eu insisto na Bíblia de papel? Porque nós temos uma espécie de memória geográfica. Você e eu guardamos muito aonde está, qual página que está escrito. Então veja bem, né? Eu já usei muitas Bíblias durante a minha vida. Essa aqui eu escrevo nela, tá vendo os textos? Cadê? Escritos, tem linha para eu escrever. Mas quando eu abro uma página e bato o olho, eu sei que lado que está. Então use a Bíblia de papel e não deixe de acompanhar. O que nós vamos tratar hoje é sobre como destruir fortalezas. Eu comecei na semana passada falando sobre o que é uma fortaleza. É muito importante, se você ainda não viu a aula de semana passada, que você entre no YouTube, entre no Facebook e assista essa aula. Não impede de você acompanhar agora, mas depois é importante que você veja. E eu falei na semana passada como que uma fortaleza é construída e o que é uma fortaleza. Uma fortaleza é uma casa, uma estrutura que nós temos dentro da nossa vida, da nossa mente, da nossa alma, que nós mesmos construímos, e essa estrutura de pensamento concorda com o que está errado, concorda com o mal. Quando eu tenho uma estrutura assim, o inimigo, achando, ele usa de morada. Ele usa aquilo contra mim. Não é que ele vem habitar dentro de mim. Ele sabe que eu tenho uma fortaleza e ele sempre vai me tentar com a minha fortaleza. Ele acessa dentro de mim um espião dele. Eu dei o exemplo dos espias de Josué na cidade de Jericó, que ficaram na casa de Raabe. O inimigo faz isso. Ele usa o que eu tenho dentro de mim que concorda com o que está errado e ele usa contra mim mesmo, em todas as áreas da vida. Todas. E eu preciso então destruir isso. E aí eu falei sobre o que era, como que ela vem e acontece na nossa vida. E hoje então eu quero falar sobre como destruir as fortalezas. Eu tenho para tratar aqui com vocês 4 passos simples. São 4 rápidos passos, mas eu quero tratar de cada um com demorada explicação.
para você destruir as fortalezas. Você sabendo o que é, você sabendo como constrói, como é que eu agora acabo com isso de uma vez no meu dia a dia. Então vamos começar com a primeira das fortalezas. É a desculpa pessoal. Então como é que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que parar de me desculpar. Por quê? Porque as fortalezas foram levantadas por nós mesmos. Então, de certa forma, elas são algo daquilo que a gente gosta. A gente levanta dentro da gente algo que a gente gosta. Por exemplo, eu não tomava, eu sou mineiro. Mineiro gosta de tomar café doce. Né? A Marlene, lá do sul de Minas, sempre acompanha a gente. Né? Lembra da Marlene? Marlene? Sim, ela está aqui no Facebook. Ah, ela está aí? Não, no Facebook não, no YouTube. Manda um beijo para a Marlene. Então, a Marlene está aí acompanhando a gente. Ela é mineira, ela sabe, mineiro gosta de café doce. E eu sou mineiro. A gente fazia café lá na igreja, tinha uma receita lá na minha cozinha, eu lembro direitinho, da igreja que mandava botar 8 colheres de sopa de açúcar no café. E o pessoal falou, nossa, pastor, eu gosto de café doce. É porque eu gostava. Aí o nosso solar começou a fazer café especial. Eu descobri o que era o café. Eu tinha uma fortaleza dentro de mim. Mesmo nessa área tão bobinha. Uma fortaleza que dizia, eu tomo café doce, eu sou mineiro, mineiro toma café doce. Mineiro que toma café doce não conhece café. Porque o sabor, a plenitude do café está em não usar açúcar. Só o sabor explode dentro do sua boca quando você não põe açúcar. Ai, café me dá azia. O que dá azia é a mistura do açúcar com o café. O café purinho, especial, sem impureza e sem açúcar não dá azia nenhuma. É uma bebida extremamente saudável. Além do café solar ser gostoso demais. Mas é algo que eu estabeleci. Fortaleza é o que você gosta. Por isso eu tenho que parar de me desculpar. Por quê? Porque nós estabelecemos aquilo que a nossa carne, o nosso eu gosta. Por isso, o nosso eu, que somos nós mesmos, sempre vai se desculpar e vai defender a fortaleza. Não, isso aqui não pode mexer. Não. E sabe quem gosta disso? O diabo. Por isso, queridos, que nós construímos uma falácia, uma mentira na mente. Nós construímos a mentira de que enquanto vivemos neste mundo, nós vamos pecar. Isso é uma mentira do diabo. E por que a gente acha que vai pecar? Porque a gente acha que a gente é fraco demais diante das fortalezas. Então o inimigo conseguiu enganar o crente, o cristão, de tal forma que ele se torna escravo de uma fortaleza que ele mesmo construiu. E aí o diabo usa a gente para defender a fortaleza dele. Olha que loucura! Em todas as áreas. Na área financeira, ontem eu ouvi um estudo do Gustavo e da Juliane, que é o casal aqui da nossa igreja. Eles têm uma página, um curso que chama Finanças Turbinadas, e eles trabalham a vida financeira à luz da Bíblia. É fantástico. Eles deram uma palestra para os casais ontem, e ouvindo a palestra deles, algumas fortalezas que eu tenho na minha mente foram ficando claras. E eu já decidi atacar uma delas segunda-feira. Segunda-feira eu vou tomar uma iniciativa, porque eu tenho uma fortaleza. O Gustavo falou assim, olha, você, ou a Ju, não sei, um dos dois falou assim, você já ouviu falar assim, você tem dívida? Eu custa pagar minha dívida? Estou sempre em crise. É uma mentira. Por que é uma mentira? Porque é um pensamento que concorda com o mal. Acontece isso na área financeira, na área sexual, na área da alimentação, acontece em todas as áreas da nossa vida. E especialmente na área espiritual, que nos impede de dedicar tempo à leitura da Bíblia, que nos impede de dedicar tempo à palavra do Senhor. Por isso, o nosso eu, que somos nós, irá se desculpar e defender a fortaleza que o próprio diabo usa. Parece incrível, mas não é. Acontece assim com o conforto, com o medo, com a personalidade, com os hábitos ruins, com qualquer pecado. O que acontece comigo e com você? Nós nos tornamos, irmãos, cúmplices do diabo. É isso que a gente se torna. Nós passamos a viver em função do que o diabo quer. E aí a gente não consegue ler a Bíblia como devia ler.
Por que a gente não consegue ler a Bíblia? Porque eu sou escravo de um conceito. Ah, não consigo. Eu não entendo. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi cristão falar, não entendo. É uma fortaleza. Ah, eu não consigo orar mais de que 15 minutos. É uma fortaleza. Uma fortaleza. Ah, agora está difícil, a pandemia atrapalhou meus horários. Todas as vezes que você se desculpar, que você se justificar diante de coisas espirituais que o Senhor te pede, o diabo está usando uma fortaleza que você construiu. Vou dar o exemplo que eu já dei hoje da volta à igreja presencial. Muitos irmãos não têm desculpa para não ir hoje. Outros têm sim. Por quê? Porque é justa desculpa. São do grupo de risco, tem filhos pequenos e só tem ele ou ela para ficar com eles. Os demais não têm. Eles deviam estar loucos para reencontrar a igreja agora que pode. E mesmo assim, esse reencontro é limitado. Mas nós nos desculpamos. Enquanto você se desculpar diante do chamado espiritual, você vai perder para o diabo. Vai perder para o diabo. E se você perder para o diabo, você satisfaz a carne e você não pode ser cheio do Espírito Santo. Não tem jeito. Veja bem, olha só. A sua carne, o seu eu, irá defender as fortalezas porque ele não quer que você seja tão fiel assim com Jesus. Ele não quer. O seu eu gosta do conforto mundano. Mas ele não gosta sozinho. O diabo fica insuflando o seu eu. Ele fica te mostrando aquilo que você gosta de satisfazer dentro da sua própria vida. Então ele te seduz, meu irmão, minha irmã, com o que você mais gosta. Ele não te seduz com o que ele gosta. Eu sempre disse assim, olha, o diabo não vai aparecer vestido de diabo. Não vai. Com chifre, cheirando enxofre, garfão, dando risada pavorosa. Não, ele vai aparecer satisfazendo você com o que você quer. Eu me lembrei aqui daquele filme, Tereza vai lembrar dele, O Advogado do Diabo, é isso mesmo, né? Sim. Do Al Pacino. Gente, Sim. que filme. Vamos ver esse filme, meu bem? Acho que o Matheus já tem idade para ver, não tem? Tem, né? O anime dele passa. Nós vamos ver com o Matheus, 14 anos, é isso mesmo. O Matheus assiste anime e o anime fala de demônio. Muitos animes falam de demônio. Vou passar com o Matheus. Segunda-feira nós vamos ver aqui o advogado do diabo. Porque o advogado, o diabo, ele faz isso. Ele aparece para a pessoa com aquilo que a pessoa gosta. Não é só a orgia sexual, não. Pode ser para quem só pensa nisso. Mas é aquilo que você gosta, seja uma preguiça, seja um conforto, seja alguma coisa que o seu eu desculpa. Por isso, irmãos, que Jesus falou, já vou falar sobre isso, eu tenho que matar o eu. Eu tenho que matar o eu tenho que sacrificar. Paulo falava assim, eu luto contra mim mesmo. Eu esmurro o meu corpo. Sabe por quê? Porque se você não se esmurrar, você se desculpa. Ai, não vou hoje, porque senão vou deixar a minha mulher sozinha. Meu amigo, você deixa para ir trabalhar. Você deixa para fazer compra. Até a mulher vai fazer compra. Ai, eu vou ficar com não sei quem que é do grupo de risco. Então você não pode sair nenhum dia. Por que só não pode quando tem culto? É o diabo usando a fortaleza, é isso que eu quero que você entenda. Tem que cair a escama do olho. Lembra quando Pedro chegou para Jesus e falou assim, não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor, não. Jesus, sem dó, falou assim, arreda Satanás, arreda. Ele está falando da fortaleza que Pedro tinha. Pedro queria que o mestre que ele mais ama saísse de perto dele? De jeito nenhum. Então o diabo foi lá e pegou aquela fortaleza. É assim que ele trabalha. Na cabeça dele, na cabeça do eu, o eu é o seu rei, é o seu senhor. E você, se buscar o Senhor, está entregando o senhorio a outra pessoa, que é Jesus. E o eu não vai entregar os pontos facilmente. Ele não faz isso. Como ele e você, o eu e você, são a mesma pessoa, você irá se defender. Portanto, cuidado com o seu instinto de defesa. Cuidado. Cuidado, porque o instinto de defesa vai matar a sua vida espiritual. Não vai deixar você ler a Bíblia. O instinto de defesa não vai deixar com que você
Busque a palavra de Deus todos os dias. O instinto de defesa vai falar para quem já foi do Jericó. Deixa eu falar para você que está me ouvindo, já foi do Jericó e parou. O instinto de defesa fala assim, não, só não precisa disso não. Precisa não. Você pode buscar a Deus quando você está cozinhando, está andando de carro. Não, queridos, nós precisamos esmurrar o corpo. Se você já foi do Jericó e não voltou, mas está sendo admoestado pelo Espírito Santo, falou, rapaz, eu tenho que voltar. Eu não deixo entrar mais não, mas vou abrir uma exceção só hoje, porque já nós estamos no segundo dia do Jericó. 10. Se você quiser voltar, fale comigo. Fale comigo. Sabe por quê? Você tem que dominar a sua fortaleza. Você não pode ficar se defendendo. É uma defesa do diabo dentro de você. É o diabo e o eu que concordam. É assim que funciona a fortaleza. Vale para o estudo da Bíblia. Vale para a oração, aquela que você para tudo e fala, Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir. Vale para o sacrifício da carne. É o que eu coloquei aí, ó. O segredo é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não foi isso que nós lemos? Nós lemos isso. Não há culto sem morte do eu. Lembra lá do texto? O texto diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu tenho que pegar o meu eu e apresentar em sacrifício vivo. Você já pensou no paradoxo dessas duas palavras? Sacrifício vivo. Bem, pense como um judeu. Pense como um judeu que está acostumado a ver o sacrifício no templo. O sacrifício, por definição, é morto. Não existe sacrifício vivo. Ó, eu quero te apresentar aqui o meu sacrifício. Se ele já é sacrifício, ele já está morto. É o animal, é o cordeiro que ele levava, a pombinha, e o sacerdote matava, imolava. O sacrifício é a morte do meu eu, do seu eu. É parar de desculpar. Não vou, não posso ligar. Pode ligar, pode dar uma palavra de amor. Não posso perdoar, eu tenho dificuldade, eu sofri muito. Não interessa se você sofreu, não interessa o que aconteceu, não interessa se o chefe te perseguiu, se ele foi chato. Você pode perdoar o chefe, pode perdoar a família, pode perdoar. Nós assistimos antes de ontem, né, Tê? Sim. Antes de ontem nós assistimos aqui com o Mateus e eu quero sugerir para você que é pai de pré-adolescente e adolescente, ali na fase da revolta, assiste Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Escreve aí, Tê, faz favor. Obrigado, meu bem, isso é uma benção. Ela vai escrever o nome do filme, Mãos Talentosas. Esse filme mostra a história do médico Ben Carson. E ele teve uma infância difícil e em determinado momento da adolescência ele ficou rebelde contra a mãe, ele explodia fácil e ele controlou através da busca da presença de Deus e se tornou o maior cirurgião neuropediátrico do planeta. É preciso controlar, não se desculpe, o que está errado em você, qualquer perda de limite está errada. E se você se desculpa, eu estou cansado, não posso buscar a Deus, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo controlar as finanças, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo... Você está se desculpando e a primeira coisa que você tem que parar é de se desculpar. Sabe o que você é? Um pecador safado sem vergonha. Você tem que falar isso para você, você tem que olhar no espelho e falar assim, eu sou um pecador safado sem vergonha. Uma pecadora safada sem vergonha. E eu preciso matar, fazer um sacrifício. Matar o meu eu. Mas o texto diz, o sacrifício é vivo. Então, ele morre o eu, mas alguma coisa vive nele. O que é que vive nele? Jesus. Nós vamos falar. Jesus. É o item 3. Então deixa para chegar no item 3. Bem, primeiro ponto, se você quiser destruir fortaleza, pare de se desculpar. Segundo ponto, extremamente importante, decida se arrepender. Ou, saiu errado aí, né? Decida se arrepender-se, não dá. Decida arrepender-se de cada fortaleza
e de tanto tempo perdido em sua vida. Ontem ouvindo o Gustavo e a Ju foi muito bom para mim, porque eles falaram assim, tem gente que é escravo de finanças a vida inteira. Eles contaram a experiência deles, muito linda a experiência deles. Eu pedi que o Gustavo e a Ju transformem a palestra que eles deram para os casais em um estudo bíblico para dar aqui na escola dominical. Eles vão fazer isso em setembro. Eu vou divulgar, né, sobre a riqueza diante de Deus, não só a riqueza material. Você, mas eu não quero ser rico. Não, ou você vai enriquecer ou vai empobrecer, né, dessa situação. Alguém quer ser pobre? Não. Então você vai trabalhar não para ter dinheiro sobrando, mas para não viver com dívida, para não ficar escravo de alguma situação complicada financeira. Então eles vão fazer e nós vamos dar aqui, ainda em setembro, 1 ou 2 aulas, vai ser uma bênção na sua vida. Mas eu ouvindo, eu falei, gente, quanto tempo eu perdi. Então, irmãos, quando a gente decide, a gente se arrepende e deixa de perder tempo. A palavra arrependimento, no grego, é a palavra metanoia. O que metanoia significa? Mudança de direção. Você vai numa direção e aí você faz uma conversão de 180 graus. Tem gente que faz conversão de 360 graus. Quando você faz uma conversão de 360 graus, você continua na mesma direção. Mas uma mudança, metanoia, é 180, é uma conversão. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Quando Jesus enviou os seus discípulos, olha o que diz. Eles saíram e pregaram que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e os curavam. Queridos, é preciso que a gente entenda o que o Senhor quer que a gente faça. Não adianta eu expulsar o demônio sem o arrependimento. Não adianta. Quando tratamos da libertação de espíritos que infestam a mente, o arrependimento precede a libertação. E esta, né, ou seja, eu arrependo, eu tenho uma libertação, e aí eu tenho cura da vida e das outras áreas. Não se engane, o inimigo tem prendido você em cadeias e o mantém escravizado quando você não consegue vencer. Sabe quando você tem uma queda que você sempre comete ela, você vai e cai naquela queda, cai naquela queda, cai naquela queda? Por quê? Porque falta a libertação. E para que haja a libertação, é preciso que haja o quê? Arrependimento. Se não houver arrependimento, não adianta, você não vai vencer. Se você quiser ser liberto de alguma fortaleza, destruir alguma fortaleza, algum padrão que te derruba sempre, seja um padrão de ação ou de omissão, você precisa se arrepender. E do que você vai se arrepender então? Bem, eu listei algumas coisas aí que eu quero ver com você. Tem que arrepender do orgulho. Porque o orgulho, meus irmãos, é terrível. O orgulho destrói a nossa vida. O orgulho é quando você fica ofendido. E a gente vive ficando ofendido. O inimigo quer que a gente fique ofendido. E a gente quer ficar ofendido. Eu contei que domingo passado a gente teve aqui um desentendimento aqui em casa e eu fiquei aborrecido. Um dia aborrecido, né? Aí a Tereza falou assim, Samuel, por que você está aborrecido? Até citou o pai dela, né, meu bem? Como é que seu pai falava? Você falava, está aborrecido? Ele ficava perguntando assim só. Chegava para uma pessoa de cara feia, né? Falava, você está aborrecido? Você está aborrecido? Olha, o meu sogro é uma benção lá no céu e foi uma benção comigo. Né? Foi o meu exemplo de pai, eu não tive um exemplo de pai. E eu encontrei nele, ele foi um pai para mim enquanto a gente conviveu. Mas eu fiquei aborrecido. O dia inteiro, cara fechada. Né? Aí a Teresa falou, você está aborrecido, Samuel? Porque o orgulho levanta. O orgulho não quer que você seja ofendido. Cada vez, preste atenção no que eu vou falar, cada vez que você se sente ofendido, cada e toda vez, todas as vezes, não, olha, não é uma vez só não, é
Todas as vezes que você ficar ofendido, se sentir ofendido, guardar aquela mágoa momentânea é orgulho, é fortaleza e precisa ser destruído. Faltou morrer naquele dia, faltou morrer naquela hora. Queridos, o Senhor veio tratando o orgulho, é o principal tratamento, é o primeiro. Se a gente vencer o orgulho, nós vamos ficar mais susceptíveis a vencer as outras fortalezas. O Senhor tratou do orgulho assim, ó, na lata. Eu e a Teresa assistimos aqui uma série maravilhosa chamada Downton Abbey. E me marcou essa série porque é uma série de época, do início do século XX, que conta a história de um conde com a família dele, né? O condado chamava Downton Abbey, né? Era da família, e ali conta a relação entre os nobres e a relação dos empregados e a relação entre eles. Então os empregados entre empregados, nobres entre nobres e entre as duas classes. E o que mais me marcou é que eles falavam a verdade na hora. Na hora. Se o outro ia ficar ofendido ou não, não sei, mas era na hora. Queridos, nós precisamos aprender a falar a verdade. Jesus era mais nobre do que Downton Abbey, porque ele fala assim, olha, é o seguinte, se alguém te bater na face, vira outra. Vira outra. Ele está falando assim, não só você não pode ficar ofendido, como você tem que pagar com amor. Paulo vai falar a mesma coisa quando ele diz assim, pagai o mal com o bem. Como que você paga o mal com o bem se você ficar ofendido? Tem jeito? Não tem. Para pagar o mal com o bem, você não pode ficar ofendido. E eu e você temos que aprender a não ficarmos ofendidos em hipótese alguma. É uma área que tem que tratar, é uma fortaleza, porque o orgulho faz com que eu defenda as outras fortalezas. Mas eu tenho que entender, a minha vontade não pode ser a primeira, em hipótese alguma. Do que mais que eu tenho que me arrepender? Eu tenho que me arrepender da incredulidade. A incredulidade é quando eu não acho, não creio, não espero que Deus vai fazer alguma coisa. Quando eu paro de esperar Deus agir, eu estou vivendo na incredulidade. Porque às vezes você pensa assim, não, eu sou um cristão, eu não vivo na incredulidade. Às vezes vive. Hoje tem culto à noite, eu espero que Deus vá fazer alguma coisa nova. E quando Ele fizer alguma coisa nova lá no local da reunião, Ele vai fazer aí na sua casa, se você esperar. Porque se você não esperar, você vai chegar ou lá na rua Arnaldo Vitaliano, ou aqui diante da câmera, e você não vai receber nada novo, por incredulidade. A incredulidade aí é fruto da religiosidade. Ah, tem escola dominical, vamos para lá. Pá. Tem culto, pá, senta e fica na frente. Dá até uma risadinha e aprende um pouquinho. Mas quando você tem fé, fala, o quê? Eu vou encontrar com o meu Senhor. E eu não vou encontrar só, eu vou encontrar junto com a igreja. Junto com a igreja fisicamente e junto com a igreja espiritualmente. Então eu preciso ter expectativa. Eu estava acabando Jericó 9 e eu estava ansioso para começar porque eu fiz um voto. Eu fiz um voto novo para esses 40 dias que eu nunca tinha feito na minha vida e comecei. E estou firme, vou ficar os 40 dias e o inimigo vai tentar me abater. Eu desafiei o povo do Jericó 9 na penúltima ou antepenúltima mensagem. Falei, aproveite que é o Jericó fase 10, que a gente vai completar um ano e agregue um voto, um compromisso novo. Algo que você nunca fez, eu fiz e eu quero passar 40 dias. Eu recebi uma resposta, acho que é da Lia, não da Lia Ortiz, não, da Eli Miyamoto. E ela mandou para mim assim, pastor, eu orei 1 hora, foi uma bênção, foi algo novo do céu. Essa experiência tem que gerar uma nova expectativa de que quando eu me ajoelho diante do Senhor, o Senhor vai falar comigo. Eu ajoelhei hoje e falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê dons. Quando eu tenho incredulidade, eu não vejo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não espero que Ele faça. Eu oro pelo Marcelo, mas não espero que ele cure. Eu oro para que o Israel se adapte à órtese, mas... Não, queridos, mande a incredulidade. Creia num Deus de poder.
Creia num Deus que faz milagres, creia num Deus que age, que é poderoso para ir fazer infinitamente mais do que eu peço, do que você pede. Eu tenho que me arrepender da incredulidade. Ai, eu entrei numa norma. Não entra. Sabe por quê? Porque a incredulidade leva obrigatoriamente à frieza no coração. É isso que a incredulidade leva. É outra coisa que eu tenho que me arrepender da frieza. Sabe como é que eu mato a frieza? Quando eu crio o hábito de estar com a pessoa de Deus. É isso que o Jericó me ensina, a intimidade. Se você não está no Jericó, é ter uma intimidade com Deus. Intimidade é sentar frente a frente. Intimidade é olhar nos olhos. Intimidade é sentir a presença da pessoa. Arrepiar, os olhos ficarem marejados. Queridos, a presença de Deus tem que gerar impacto. Se a presença de Deus não gerar impacto, você está com o coração frio. O seu encontro com o Senhor foi religioso, não interessa se ele acontece lá na presença dos irmãos num culto, não interessa se ele acontece ali quando você está sozinho, ajoelhado na sala, no quarto, buscando a presença do Senhor. A presença do Senhor é transformadora. Ela tem que mexer com você e comigo. E eu preciso tomar cuidado com o coração frio. E o Senhor adverte, porque o coração vai ficando cada vez mais endurecido. O Senhor fala que se eu não andar na presença dele, eu vou tendo a consciência cauterizada. E a presença não é uma prática religiosa. Eu briguei anos e continuo brigando lá com a nossa igreja, porque um dos maiores problemas da igreja institucionalizada é a religiosidade. A religiosidade é quando eu ligo o piloto automático da minha fé. E eu liguei o piloto automático, eu vou participando das atividades. Mas não há fogo, há frieza. Queridos, olha que interessante o que a palavra de Deus diz em Apocalipse. Esse texto não está aí no slide. Abra lá, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e 15. Abre lá, Apocalipse 3, 14, 15 e 16. Quando você abre aí, eu vou tomar café solar. Que você pode receber de sua casa, hein? Não se esquece disso não. Eu uso o telefone aqui. Oh, meu bem, obrigado. Isso é uma benção. E esse café, irmãos. Que café maravilhoso. Olha o que diz a Bíblia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Queridos, a frieza no coração provoca ânsia de vômito no Senhor. A religiosidade é essa mornidão, é quando você entra nesse automático. A gente tem que se arrepender disso. É arrepender, falar: Senhor, eu tenho que estar apaixonado. A paixão tem que ser renovada todo dia. Eu tenho que falar: Senhor, eu te amo. Eu tenho que desejar a hora que eu o busco sozinho. Eu tenho que desejar a hora do culto, seja o culto público, seja o culto virtual online. Eu tenho que desejar. E se eu não desejo, eu perdi a paixão. Veja, nós estamos há 6 meses sem reunir a igreja. E vamos voltar hoje, a nossa igreja. Algumas voltaram há 2 domingos. Você tinha que estar louco para ir. Ah, tá bom, eu fico pela internet. Frieza, é frieza, porque a comunhão é gostosa. Ah, mas eu vou lá, não posso abraçar. Não precisa abraçar, você vai ver. Você vai ver irmãos que tem muito tempo que você não via. Eu estive em Angola em 1995. Passei 15 dias ali. Num congresso da IEPA, Igreja Evangélica Pentecostal de Angola. E, irmãos, foram
8, 10 dias de congresso, mas nem todos ficavam todos os dias. Tinha os que iam só no culto de domingo. Então eles iam no domingo e voltavam no outro domingo. Algumas pessoas, naquela época Angola estava na guerra civil, lembra da UNITA, aquele grupo guerrilheiro? Era um caos, né? Foram 15 dias num ambiente difícil, mas foi marcante para mim. Então tinham irmãos da igreja local que eles só iam domingo. Tinham irmãos que saíam de casa e andavam 22 quilômetros a pé para chegar na igreja. Um dia eu estava lá, um irmão desses, ele chegou e falou assim, pastor, ora por mim. Ele andava torto assim. Aí eu falei, por que você está assim? Ele falou assim, um tanque desse de guerra passou nas minhas costas. Ele levantou assim, irmãos, tinha a marca da esteira do tanque. Eu falei, e vem cá, como é que você veio? Ele falou, não, eu moro aqui perto, eu andei só 8 quilômetros. Daquele jeito. E eu perguntei, mas vem cá, o que te motiva? Ele falou assim, eu tenho que encontrar a igreja. E irmãos, eles amavam estar juntos. Eu assim fiquei eu nunca mais esqueci. Quando acabava o culto, eles saíam um por um. O último que saía, aliás, o primeiro que saía ficava na porta, o segundo ficava do lado e eles iam se cumprimentando e cantando. Quando o último saía, esse cara cumprimentava todo mundo, porque ninguém ia embora enquanto não se cumprimentassem. E o culto durava em média 6 a 8 horas. Um culto, 6 a 8 horas. E eles não estavam com pressa de ir embora. Eles não sabiam se iam reencontrar de novo. E tinha o perigo da guerra. Queridos, tem o perigo do corona, tem um perigo, mas se você não é do grupo de risco, se você não é criança e tem alguém para ficar com você, você pode ir. Joga esse medo fora. Esse medo é uma fortaleza em nome de Jesus. Se você está tomando os cuidados, não aceite o medo. Não aceite. Pastor, é preciso tomar cuidado, precisa mesmo. E nós estamos tomando, nós estamos voltando dentro da normalidade do nosso estado. Quando o estado separa, a gente para, não disse, volte. Não seja escravo da frieza, tenha desejo por Deus, pelas coisas de Deus, tenha desejo pela comunhão da igreja. Jesus vai vir buscar uma igreja e você tem que amá-la. Que mais que eu tenho que me arrepender? Do orgulho, da incredulidade, da frieza, do medo. Você tem que se arrepender do medo, porque o medo, queridos, ele imobiliza a gente. Essa é uma das características do medo. O medo, ele para as pessoas. Qualquer medo para uma pessoa. Desde o medo mais simples, você vê ali uma barata, vê uma lagartixa, uma aranha, você para. Você não quer ir lá. O medo de confrontar uma pessoa, você para. Você não liga, você não olha para ela, você desvia, você afasta dela. O medo de estar num ambiente de contaminação que o inimigo te acusa. Porque quando você vai num ambiente que o inimigo não te acusa, veja bem, você tem que trabalhar. Você vai, o inimigo não te acusa. Eu tenho que fazer compra no supermercado que tem fila. Você vai, o inimigo não te acusa. Mas é na igreja, eu tenho medo. Esse medo é uma fortaleza e eu tenho que me arrepender dela. Eu tenho que me arrepender do medo, daquilo que Deus vai querer de mim. Porque tem gente que não busca Deus porque sabe que Deus é Deus severo. Jesus falou assim, olha, o nosso Pai, o nosso Senhor, ele é um severo Senhor. Ele semeia onde ele não plantou. Quer dizer, ele manda. E quem se oferece, Deus fala, eu quero isso. Então você tem que se arrepender de qualquer medo que você tenha. Não interessa o medo que está no seu coração. Se é medo, não vem de Deus. Eu vou repetir. Se é medo, não vem de Deus. Não vem. Todo medo vem da carne, do eu, do diabo. E você precisa se arrepender e falar, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Do que mais que eu e você temos que nos arrepender? Da falta de perdão. Temos que nos arrepender da falta de perdão. Porque a falta de perdão é algo que destrói o coração. Na realidade, irmãos, a falta de perdão é o pecado que o Senhor disse que Deus não perdoa. Ele não perdoa. Está lá em Mateus capítulo 6, ele fala assim, olha... perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não é capaz de perdoar, o Senhor não vai perdoar você. Não vai. Não adianta. Você
tem que perdoar. E o perdão lava, limpa, libera o coração. Do que mais que eu tenho que me arrepender? Do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a avareza. É quando eu realmente faço do dinheiro uma necessidade. Por isso que esta aula que a gente vai ter aqui do Gustavo e da Juliana vai ser uma benção. Porque na realidade a gente não vive sem dinheiro. Não tem jeito. Como é que vive sem dinheiro? Tudo precisa de dinheiro. Quando eu faço curso de noivos, né, os casais me procuram, tem muito tempo que não tem. Até não falei com a Tereza, teve um casal que eu ainda nem conheço pessoalmente, que alguém indicou. E eu comecei o curso de noivo deles virtualmente. E eu pergunto para todos os casais e perguntei para eles, para um casal casar, eles precisam de duas coisas, só duas. E normalmente eles falam amor, compromisso e tal, mas as duas coisas que precisa são realmente amor e a segunda dinheiro. Porque você vai morar onde se não tiver dinheiro? Tudo precisa de dinheiro, mas eu não posso amá-lo. O dinheiro é um meio para que eu glorifique a Deus, abençoe pessoas e me mantenha. Então, quando alguém ama, não consegue viver, está amarrado, preso, esta pessoa tem que se arrepender disso, porque o dinheiro virou um senhor. Jesus falou assim, ó, você não pode servir ao mesmo tempo a Deus e não pode servir ao mesmo tempo às riquezas. Precisamos nos arrepender do prazer sexual, da pornografia e da sensualidade estética. Queridos, um dos pecados com o qual o diabo mais nos tenta é o cuidado e o desejo do prazer sexual. Seja o prazer sexual para o homem que deseja com os olhos, que olha e fala, eu quero aquela mulher, eu quero aquele tipo de corpo. Seja para a mulher que seduz, não com o objetivo de ter a pessoa, mas só de ser apreciada pelos olhos dos homens. Graças a Deus, o Senhor nos fez polos diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus eu sou homem e sou seduzido pelos meus olhos. Graças a Deus a Tereza é mulher e ela tem que me seduzir. Aí nós formamos um casal. E o casal deve se seduzir sempre, até a volta de Cristo, para continuar assim no céu. Só chama-se exclusividade. O antídoto para que um homem ou uma mulher não vivam sempre caindo no pecado chama casamento. E a maior parte das pessoas entra no casamento. Mas alguns não casam. E outros que casam ficam presos. É preciso arrepender e matar o prazer sexual que não ocorre dentro do casamento. O prazer sexual foi feito para ser aproveitado ao máximo dentro do casamento. Então a mulher e o homem, eles podem e devem desfrutar de todo o prazer sexual que o casamento oferece. Ponto! Fora do casamento, eu tenho que me arrepender. Se eu desejei fora, se eu quis seduzir fora, se eu quis valorizar a estética só para ser elogiada, se o rapaz se envolveu com pornografia, se envolveu com a masturbação, não interessa, é preciso haver arrependimento. Se não houver arrependimento, a fortaleza fica de pé. E se a fortaleza estiver de pé, o Senhor não pode agir com plenitude. Veja bem, quando uma área da minha vida não está dominada pelo Senhor, o Senhor não pode preencher aquela área. Não tem jeito. Por isso que o arrependimento é um esvaziar de uma área. Você e eu precisamos pegar aquela área e limpar. Quer ver? Volte lá para Lucas 11. Lucas 11. Deixa eu ver aqui. 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Eu preciso me arrepender do pecado. Eu preciso tirar o espírito imundo. Ah, então, quando eu tenho um pecado, eu tenho um espírito imundo, você tem uma sugestão de um espírito imundo. E eu preciso limpar essa casa. O próximo passo que a gente vai ver, né, o item 3, é quando eu ando com Cristo. Eu encho a minha casa com Cristo. Mas eu não posso encher uma casa com Cristo se a casa está cheia.
Não posso. É o que diz o versículo 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Veja bem, se você tem orgulho, frieza no coração, incredulidade do que Deus vai fazer, medo, amor ao dinheiro, falta de perdão, tem aí o seu pecado sexual e isso fica preso em você, tem um homem forte aí dentro. Tem um homem forte. Está guardando a casa. Você, quem sou eu? Esse aqui cai no pecado sexual. Essa aqui não deixa de perdoar, não perdoa mesmo. Esse aqui ama o dinheiro. Esse aqui é orgulhoso, fica ofendido. É o homem forte. Tem que destruir. Tem que pegar um mais forte, arrancar e limpar. Isso é o arrependimento. Essa limpeza chama-se arrependimento. Essa limpeza é quando eu queimo o sacrifício. Eu pego e jogo lá e queimo. E quando você queima, queima tudo. Queima tudo. Não sobra nada. Lembra, eu me lembrei aqui, quando Elias desafiou os profetas de Baal. E aí os adoradores de Baal fizeram os seus sacrifícios, os seus altares, e não houve resposta. E Elias falou agora ao Deus vivo, e ele mandou pegar ali o altar, mandou cavar em volta uma vala, mandou jogar água uma vez, não sei quantas vezes, e ele falou assim: Senhor, responde por fogo. E o fogo caiu e diz que queimou tudo. Queimou tudo. Queimou o sacrifício, queimou o altar, lambeu a água. Ô meu bem, fecha para mim aquela porta com a Júlia lá fora. Queimou até a água, secou a água completamente. Completamente. Porque, queridos, eu preciso esvaziar, não pode haver nada ali dentro. Eu tenho que oferecer ao Senhor o meu eu inteiro. E aí você sabe no seu eu o que é que te prejudica. Você sabe o que é que te derruba. Isso que te derruba chama-se fortaleza e às vezes é na área sexual. Outras pessoas têm a fortaleza da cobiça, da inveja e da ganância. Elas sempre desejam aquilo que não tem. Tem inveja. Nunca estão satisfeitas. Nunca. A pessoa que murmura e reclama tem problema com cobiça, inveja e ganância. Sabia disso? A pessoa que murmura e reclama nunca está satisfeita. Então o que ela quer? Ela cobiça, ela deseja o que não tem. Ela tem inveja de alguma coisa que não é dela. E ela é gananciosa, porque se ela não tiver aquilo, ela não vai ficar feliz. A ganância é isso. Ah, se eu não tiver aquela coisa, aquele carro, aquela casa, aquele salário, não estou feliz. Ah, se eu não tiver aquele corpo, não estou feliz. Estas pessoas, elas vão viver uma vida triste. Sabe por quê? Ora elas estão alegres, ora elas estão reclamando. Elas não conseguem ver prazer em nada. Ontem a Tereza e eu conhecemos o Tonho. Tonho é um paraibano que vende cadeira. Sabe aqueles caras que tem um caminhão? Aqui em Ribeirão tem muito disso, né? Eu tenho vários participantes aí que não são de Ribeirão. Aqui em Ribeirão é muito esquisito, sabe? Lá em Minas não é assim. Pelo menos não era, né? Eu saí de Minas tem 20 anos. Mas aqui o cara para um caminhão na rotatória, abre o caminhão e tira um sofá, tira um jogo de mesa de madeira de lei. Esse paraibano tinha um caminhãozinho em baú, tinha 20 poltronas, tinha rede, tinha cadeira de balanço. Os caras, eles põem tudo. Tem até cofre. Eu não entendo isso. O cara para um caminhão na rotatória e tira 30 cofres e vende ali. Isso é não comum aqui em Ribeirão Preto. Eu estava vindo com a Tereza, não sei de onde, e nós passamos na rotatória e tinha um cara, e eu procuro uma cadeira para mim, né? Nós compramos uma mesa e essa cadeira minha não é confortável. E eu estou procurando uma cadeira que uma vez eu fui num consultório, e é uma cadeira que o fundo dela é abaulado assim, e eu fiquei super confortável. Só que eu fui comprar essa cadeira, custava R$950.
Falei, ah, não, vou procurar mais barato. Aí eu vi na rotatória, falei, opa, vou lá, Tereza. Aí nós paramos lá e eu fui conversar com um cara, ele chama Tonho, um paraibano, e tava ele e a mulher dele. Eu falei, puxa, mas aí, o que você tá vendo? Ele falou, não, eu tô aqui, ó. Todo dia eu descarrego meu caminhão inteiro e carrego. Todo dia, eu chego aqui às 7h30 da manhã, eu saio às 6h30 da tarde. Todo dia. E ele falou para mim com um sorriso, falou assim, eu faço com alegria, porque eu tenho força, eu posso descarregar meu caminhão. E estava quente, irmãos, nós passando lá, era 1h, meio-dia e meia, 38 graus. 38 graus. Alegre. Queridos, tem gente que não consegue ficar alegre. Sabe por quê? Essa pessoa, ela tem inveja, ela tem ganância e ela tem cobiça. O que é dela não está satisfazendo. Ela nunca se satisfaz. Ela sempre vai reclamar. Sempre, sempre. Então ela está doente, está com dor, está reclamando. Está com uma situação crônica que não vai mudar na vida dela. Aconteceu. Recebeu uma enfermidade que agora ficou pregada nela o resto da vida. Vai reclamar. Você vai olhar para ela, está com cara de cabo de guarda-chuva. Né? Aquela hiena, lembra da hiena? Dia. Todo dia é ruim. Ela não conhece o pastor do Salmo 23. Não conhece. O Senhor é o meu pastor e o quê? Nada me faltará. Essa pessoa, queridos, tem que se arrepender. O problema dela é um problema de cobiça, é um problema de inveja e de ganância. Ela quer o que ela não tem. Não tem. Ela não consegue se satisfazer. Ela não consegue praticar o que está em Filipenses 4. Eu amo esse texto. Filipenses 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu gosto disso. O Senhor disse que às vezes nós vamos passar fome. Se você viver numa situação de guerra, você vai passar fome. Se explodir uma bomba como explodiu no Líbano, vai passar dificuldade. O Senhor não está dizendo que a gente nunca vai passar, tem perseguição. A lista dos heróis da fé de Hebreus 11, tem gente que teve que fugir para as cavernas, teve gente que foi perseguido, teve gente que foi para o campo de concentração, teve gente que foi cerrado pelo meio. Não interessa, sempre aprendi o segredo de viver contente. Por quê? O versículo 13 explica, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece tudo posso viver bem, estando com todas as necessidades supridas ou estando com todas as necessidades faltando. Eu não vou ter inveja quando eu tiver necessidade. Eu não vou ter ganância quando eu tiver necessidade. Eu não vou cobiçar quando eu tiver necessidade. Está faltando? Eu entendo. Senhor, obrigado. Eu aprendi a falar assim, em tudo dai graças. Queridos, isso é uma maturidade. É uma coisa que eu tenho que me arrepender. É uma fortaleza que tem que ser destruída. A fortaleza da cobiça, a fortaleza da ganância, a fortaleza que me faz querer o que eu não tenho. As pessoas que vivem assim, elas realmente vão ter dificuldade. Qual outra fortaleza da qual eu tenho que me arrepender? Da síndrome do fracasso. Eu preciso. Tem gente que acha que nunca vai crescer, nunca vai melhorar, que a situação está difícil demais. Para com isso, se arrependa dessa síndrome. O Senhor é o Deus que faz progredir. A gente tem que entender isso. Progredir em todas as áreas. Eu estou feliz demais porque o Senhor colocou no meu coração, no final do Jericó, que eu tinha que fazer um voto novo. E eu estou ansiando para chegar no final. Estou doido. Eu queria que esses 40 dias do Jericó 10 passasse assim, ó, durasse só 10 dias. Mas vai durar 40. Vai ser um progresso. Eu já estou pensando no próximo voto que eu vou fazer. De uma coisa nova que eu nunca fiz. Eu e você temos que viver a vida otimistas. O fracassado, ele é pessimista.
Ele acha que ele não vai dar conta, que a situação é difícil demais, que ele não vai aprender, que ele não vai conseguir melhorar, porque é ruim. É uma pessoa que só olha para baixo. E a pessoa que olha para baixo é fracassada mesmo. E isso é uma fortaleza. Eu tenho que me arrepender dela. Qual outra fortaleza? Eu tenho que me arrepender do excesso de sono e de preguiça. Gente que dorme demais. Gente que ama descansar. Conhece esse caso? Ama. Acho que eu preciso dar uma descansada. Tá pesado para mim. Eu vou dormir. E agora eu preciso... Olha, irmãos, tem hora para tudo. O Senhor descansou, né? Uma vez eu ouvi uma pregação, o pregador falou assim, aquele que não precisa, descansou. Se ele descansou, todos nós precisamos descansar. Mas a nossa vida é feita de produtividade. Se tiver preguiça, não vai produzir. Queridos, o cristão, ele trabalha em todas as vezes. O Senhor Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então eu não posso ser preguiçoso, eu preciso de repor. Repor. Quando eu reponho corretamente, eu tenho energia, eu tenho força. Quando eu sou preguiçoso, mesmo que eu durma demais, a minha força não é renovada. Olha que interessante, queridos, o Senhor fez o nosso organismo de forma que o nosso organismo precisa dormir o que ele precisa. Se ele passar, ele não vai acordar mais bem disposto, porque dormiu muito. Não. O Senhor repõe com a força dele. É o Senhor que nos repõe no sono. E nós precisamos entender isso. Então, cuidado com a preguiça. Se envolva, seja produtivo. Multiplique os seus dons. Agora que a igreja vai voltar, fala, Senhor, usa os meus dons. Eis-me aqui, quero produzir. Outra coisa que eu preciso me arrepender, da escravidão da TV, das redes sociais. Queridos, isso aí é difícil mesmo. Porque, olha, a rede social chegou para nos prender. Isso aqui chegou para nos prender. Hoje eu trabalho demais com esse trem aqui. Eu tenho vários grupos. Criei um grupo de membros agora para que os irmãos da igreja possam se inscrever para participarem do culto. Algumas informações importantes para a igreja eu só vou mandar lá hoje, quando estiver chegando perto do culto. Eu bloqueio a possibilidade de mandar mensagens e só abro de novo na sexta-feira. E algumas mensagens importantes só vou mandar nesse grupo. Então eu uso muito, mantém Jericó, muitas pessoas falam comigo por ali. Mas, meus irmãos, eu não posso ser escravo daquilo, não posso ser escravo de séries, não posso ser escravo de novelas, não posso ser escravo de filmes, não posso ser escravo de jornais. Olha, o Jericó, ele é uma libertação. Eu dei uma fraquejada no meu Jericó. E agora o Senhor reacendeu esse fogo. O fogo dele faz com que eu fique menos escravo das redes sociais. Cuidado, não seja escravo de Facebook, não seja escravo de YouTuber. Não interessa a sua idade. Fique firme, fique forte, seja um vencedor. Se você tem que se arrepender porque você passa tempo demais nestas coisas, se arrependa, vença esta área em nome de Jesus. Você tem que se arrepender da necessidade de comer ou beber em excesso ou sem qualidade. É uma área que a gente tem que cuidar. O corpo foi nos dado como um instrumento de Deus e eu tenho que cuidar dele. Tem que cuidar de todas as formas. E o Senhor tem me incomodado para eu cuidar melhor da minha alimentação, cuidar melhor da saúde. Eu fui no médico agora, no cardiologista, com a Tereza, fiz uma série de exames, graças a Deus os meus exames aqui de dentro estão bons. Mas o médico falou assim, o médico é legal, porque o médico nunca fala que está 100% bom. Ele fala que tem algo para melhorar. Tá bom, mas tem que melhorar. Tá bom, mas tem que melhorar. E ele falou comigo, falou assim, tá bom, mas você tem que melhorar o HDL. Não é isso? Colesterol, HDL. E o HDL se melhora com exercício. E eu preciso caminhar. Eu preciso desenvolver na minha mente que eu tenho que cuidar do meu organismo. Eu já faço o Pilates mudou a minha vida. Mas eu preciso melhorar agora os meus exercícios físicos. É uma fortaleza. Eu tenho que me arrepender quando eu não cuido bem da minha alimentação. Eu tenho que me arrepender quando eu não cuido da parte física. Porque eu quero viver muito e com saúde. Eu quero viver até os 90, 100, junto com a Tereza, fazendo bem. Nós queremos, né, eu espero que ela queira também, queremos ser missionários lá na Ásia, na área
lá onde Paulo pregou o evangelho, levar vidas a Cristo. Quando Mateus tiver criado, quando a Sara tiver criada já está, né? Quando eles estiverem se sustentando. Para isso, irmãos, tem que cuidar da saúde. Se não cuidar da saúde, você não vai viver bem. Tem que se arrepender da necessidade de ser reconhecido e honrado pelos homens. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas para receber uns parabéns. Você faz e fala, opa, estou esperando os parabéns. Os parabéns não vêm, sabe o que acontece? A gente fica frustrado. Quando a gente faz alguma coisa para os homens, queridos, a recompensa vem dos homens. E quando não vem, o coração frustra. Então, se você ainda tem a necessidade de ser visto, de ser vista, a esposa tem a necessidade, faz alguma coisa para que o marido veja, e o marido não vê, ela fica frustrada. É uma expectativa que não foi suprida. Então, tome cuidado com essa necessidade, porque ela é uma armadilha do diabo que prende a pessoa. E a pessoa ficando presa, ela não desenvolve a vida cristã na sua totalidade. Por isso que o Senhor fala assim, tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Tudo que você tiver que fazer, faça de todo o coração como para o Senhor. Porque quando você faz para o Senhor te reconhece. E se o homem vai reconhecer, não interessa. Vai desde um bolo, uma comida que você faz, uma arrumação da casa, uma mensagem que é pregada, um louvor que é cantado. Eu e você não precisamos dos parabéns. Nós precisamos da aprovação de Deus. Não faça buscando o reconhecimento. É uma fortaleza e precisa se arrepender dela. É preciso que você se arrependa de qualquer vício que você tem. Qualquer vício. Qualquer coisa que te escraviza. Nós temos a tendência de botar a culpa no cigarro, é um vício. O alcoolismo é um vício. Mas qualquer coisa que te escravize é um vício. Se você não consegue passar sem um café, é um vício. Talvez você precise fazer aí 40 dias sem tomar café. Se você não consegue passar sem Coca-Cola, é um vício. Tudo aquilo que você não consegue passar sem é um vício. A única coisa que você não pode passar sem é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor às coisas de Deus. Isso não pode passar sem. Isso pode ter muito, pode encher sua vida. Mas aquilo que domina a sua carne, o Senhor não pode dominar. Se a sua carne é dominada por um desejo, o Senhor não domina ali. Domina. Por isso, meus irmãos, e a gente vai encerrar neste ponto, qualquer fortaleza que exista no meu coração, no seu coração, qualquer delas, eu preciso me arrepender. Qualquer fortaleza. Por quê? Porque aonde há uma fortaleza, há um padrão de pensamentos induzidos por demônios. Onde? Onde houver uma fortaleza. Então, é uma comida que você não vive sem? É uma prática? É uma rede social? É uma TV? É um pecado sexual? É uma falta de perdão? É uma maledicência? É uma frieza espiritual? É uma falta de expectativa do poder de Deus? Não interessa. Se você não vive sem, domina a sua vida. E aí você precisa se arrepender. Você precisa realmente abandonar estas coisas. Porque se você não abandonar, estas coisas vão te dominar. E aí você precisa então parar de se desculpar. Pare de se desculpar. Não desculpe o seu eu. Não desculpe a sua carne. Na realidade, a sua carne precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A minha carne tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Faltam os outros pontos, eu vou terminar no domingo que vem, mas eu quero desafiar você a se sacrificar. Essa é uma boa semana para fazer isso. Na nossa igreja nós temos uma semana por mês, que é a semana de consagração. Quem marcava e coordenava lá na igreja presencial era a Tereza. E eu vou pedir, se possível, que programe para a segunda semana de setembro. 5 dias, de segunda a sexta. Da semana sem ser amanhã,
a partir da outra segunda, a gente voltar com a semana de consagração às 7 horas da manhã. Tanto lá presencialmente quanto virtualmente. Você pode coordenar daqui, a gente transmite e a gente faz lá da igreja simultâneo. Mas a semana de consagração é quando eu me sacrifico. Consagrar é pegar alguma coisa e oferecer a Deus. Mas para oferecer, eu preciso esvaziar, limpar a casa, queimar no sacrifício. Se arrependa mesmo daquilo que está te prendendo. Se arrependa. Qualquer que seja a sua prisão. Então, se arrependa do seu orgulho, se arrependa da sua incredulidade, da frieza no coração, se arrependa do medo, da falta de perdão, do amor ao dinheiro, do prazer sexual, da pornografia, da sensualidade estética, se arrependa da cobiça, da inveja, da ganância, se arrependa da síndrome do fracasso, do excesso de sono e preguiça, da escravidão da TV ou das redes sociais, se arrependa da necessidade de comer ou beber em excesso ou sem qualidade, se arrependa da necessidade de ser reconhecido e honrado pelos homens, de quaisquer vícios que você possa ter, se arrependa do desejo pelo mundo e se arrependa, meu amado, minha amada, de qualquer fortaleza. Se você quiser vencer, você tem que se arrepender. É metanoia, mudança. Senhor, eu vou mudar a minha mente. Eu vou mudar. E o Senhor vai te ajudar. Vai te ajudar. Nós lemos aqui Romanos 12, 1 e 2, né? O 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E o 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Senhor vai te ajudar se você se arrepender. Se você quiser ser cheio do Espírito, cheia do Espírito, tem que parar de se desculpar e tem que se arrepender, falar: Senhor, eu não quero isso na minha vida, e mudar de vida. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou terminar orando, mas eu quero te fazer esse desafio. Se arrependa. Agora, enquanto eu vou orar, ore comigo, fale: Senhor, está aqui a minha área, está aqui a minha área, me ajude nessa luta, e o Senhor vai te ajudar. Que o Senhor te ajude mesmo. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque aí a sua área da qual você precisa se arrepender, parar de se desculpar, e deixe o Senhor tratar com você. Meu Deus, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos. Senhor, que a gente não viva uma vida se desculpando, desculpando a carne, desculpando eu. Que a gente viva uma vida para o Senhor, cheio da graça, da presença do Espírito. E para isso não pode haver uma área dominada pela carne. Aonde houver uma área dominada pela carne, o Senhor não pode encher. Tem que haver arrependimento genuíno, verdadeiro. Trata, meu Pai, trata com cada pessoa. Mostra no espelho da alma o que tem que ser mudado, como o Senhor tem mostrado para mim. Como eu tenho que parar de ficar aborrecido, ofendido, às vezes de perder o controle. Senhor, como eu preciso mesmo sacrificar a minha vontade através da oração e da leitura da Bíblia. Investir mais tempo no meu relacionamento com a Tereza, com o meu filho aqui, com a minha filha mesmo distante. Ô Senhor, ajude cada irmão, cada irmã que me escuta a se arrependerem das suas fortalezas, a destruírem sacrificando no altar do Senhor, para que só Jesus viva, para a glória de Deus, Pai. Visite cada um, dê um domingo abençoado, fortaleça cada um, dê um bom almoço e à noite desça sobre as nossas vidas, trabalhando nos nossos corações, num culto que vai agradar ao Senhor demais. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela ajuda preciosa da Tereza, ali, ó Deus, respondendo às pessoas. Obrigado por esse tempo, pela rede que a gente pode desenvolver. E à noite visite a tua igreja com poder e graça. Eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, à noite eu quero pregar sobre o vento. O tema que eu dei foi como o vento.
quero te convidar a estar conosco, né? Quem vai lá na igreja e quem vai estar aqui na rede social. Eu quero falar sobre viver como o vento. Quero mostrar como que o vento age, o que é o vento e por que o Senhor tem usado essa metáfora. E eu quero te desafiar a viver como o vento. Às 7 horas da noite a gente transmite nas redes sociais e também estaremos lá presencialmente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, te dê um bom almoço, gostoso, uma tarde gostosa, e à noite a gente se encontra para a honra e para a glória de Jesus. Deus abençoe você. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Você é uma bênção na minha vida. Amém. Amo você. Obrigado por toda a ajuda que você tem me dado. Amém. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu bem. De nada. Deus te abençoe, meu amado. Até de noite, para a honra e para a glória do Senhor Jesus.